Depois de um dia super cansativo, com muita correria, reuniões, prazos, entregas e muito estresse, você está chegando em casa e só consegue pensar em uma coisa: comida. Quando você menos percebe, você já está abrindo a porta da geladeira, pegando um doce, até que para pensar: ué, se eu estou tomando a medicação que tira a minha fome, por que ainda é tão incontrolável essa vontade de comer um doce ao final do dia? Se você está passando por essa situação, fica tranquila, isso não é uma exclusividade sua. A grande maioria das pessoas não conta para você é que essas medicações análogas ao GLP-1 ou as canetas emagrecedoras são muito eficientes, sim, no controle da fome biológica, mas elas não têm o poder de curar sua ansiedade, seu cansaço e o comer emocional. Eu sou Letícia Corvino, eu sou nutricionista de quem busca emagrecer de forma leve, saudável e com autoestima, mesmo na rotina corrida. E no vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre como reconhecer e lidar com a fome emocional, mesmo utilizando as canetas emagrecedoras. Afinal de contas, essas medicações ajudam, mas a gente precisa olhar sobre o como você se relaciona com as suas emoções e também com a comida. Se esse assunto te interessa, não se esquece, tá? Já deixa seu like, já se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo com quem possa gostar desse assunto. Para entender esse comportamento, primeiro a gente precisa falar sobre hormônios e neurotransmissores. Calma, fica aqui que eu vou te explicar o que é tudo isso. Essas medicações análogas aos hormônios GLP-1 e GIP atuam regulando a saciedade e têm uma ação muito bem exclusiva lá no sistema recompensa, mediado pela dopamina. É por isso que logo no início do uso dessas medicações, você sente um completo desinteresse por alimentos mais doces e gordurosos. É como se esse barulho, se esse ruído por comida definitivamente estivesse silenciado a nível cerebral. Só que o que acontece, né? É muito comum no período pós-férias ou então ali que você está no nível de estresse mais aumentado, esse estresse torna-se crônico e o cansaço também aumenta. Esse cenário faz com que a gente aumente a liberação de cortisol. Então, quando você passa muito tempo usando sua energia mental, se colocando em condições de estresse aumentado, o nosso corpo começa a entrar num estado, vamos colocar aqui, de déficit de dopamina. E o que ele faz? Ele começa a sinalizar que você precisa urgentemente de fonte rápida e imediata de recompensa para aliviar esse quadro de estresse. Vem cá, me conta aqui. Qual é a rota de fuga mais fácil e rápida para aliviar estresse que o seu cérebro aprendeu ao longo da vida? Exatamente, a comida. A combinação perfeita, açúcar e gordura, é a que seu cérebro enxerga como o maior prazer nesse momento do dia. Ainda que a medicação esteja atuando na fome biológica, na fome física, o seu cérebro ativa um lugar de recompensa que faz com que você queira muitas vezes até ultrapassar o seu limite para conseguir buscar esse prazer, esse alívio e esse relaxamento diante da comida. E existe um teste muito rápido de ser feito que dura em torno de 30 segundos para você entender se essa fome avassaladora após um dia intenso de trabalho ou de atividades é fome física ou fome emocional, que é o teste do ovo cozido. É muito simples. Você chegou em casa morrendo de fome. E aí você para pensar, tá, se fosse um ovo cozido eu comeria? Se sim, fome física. Se não, fome emocional. Por quê? Vou tentar explicar de forma muito ampla e didática aqui para vocês. A fome física, ela é sanada e ela é saciada com qualquer alimento. Então a gente não tem fome de chocolate, a gente tem vontade de chocolate ou uma fome emocional. Então a fome física qualquer alimento resolveria. E aí o ovo cozido é um alimento meramente ilustrativo, mas que mataria sua fome com certeza. Na fome física, a gente não consegue separar, não consegue distinguir. Estou com fome, qualquer alimento saciaria minha fome. Já a fome emocional, ela é algo que você fica idealizando. Então, nossa, podia ser um bolo de chocolate, podia ser um brigadeiro, podia ser, sei lá, amendoim. Podia ser uma coisa muito específica e não um ovo cozido.
Então, coloque em prática esse teste a partir de hoje para você sempre tentar distinguir o que é fome física e o que é fome emocional. Tem um outro cenário que é muito comum e aqui a gente precisa de um pouco mais de cautela, observação e quebrar um pouco mais esse ciclo, que é quando se tem um hábito envolvido. Então, o que é muito comum de eu escutar aqui nos atendimentos. Ah, mas na quarta-feira eu como pastel porque é o dia que eu passo na feira ou que a feira está no meu condomínio. E daí eu já chego cansada ali do trabalho, pego um pastel e acabo jantando pastel. Só que aí, na sexta-feira, eu gosto também de tomar uma taça de vinho com meu marido e a gente pede uma pizza. Então, chegou sexta-feira, isso pra gente é inegociável. No sábado, a gente gosta de ir na hamburgueria tal. Nossa, lá tem um X-salada maravilhoso. Eu até tento escolher opções ali menos calóricas, com menos molho, sem bacon, mas todo sábado a gente precisa comer nessa hamburgueria. E no domingo a gente até faz uma caminhada no parque. Só que a gente adora tomar um brunch numa cafeteria maravilhosa que tem lá pertinho do parque. Então ali pode ser também que eu cometa algum erro, algum deslize, alguma falha diante do plano nutricional. E aqui eu falo que a gente tem que ter muita atenção e cautela, porque já seriam 4 momentos que a gente estaria precisando fazer algum ajuste ou que eles não fossem tão frequentes assim, né? E qual é a melhor forma da gente fazer isso? Se planejar e se organizar. Porque o que eu gosto sempre de colocar com o paciente aqui é que vamos supor que esses 4 cenários aconteçam de forma habitual. Mas você tem um objetivo de melhorar quadros de resistência à insulina, de controlar seu diabetes, o pré-diabetes que está quase evoluindo para o diabetes. Você está fazendo uso de um análogo de GLP-1 e também precisa fazer controle de peso. Então, nesses 4 momentos, a gente já não estaria pensando tanto em nutrir de forma calculada, de forma planejada. Onde entrariam esses momentos? Eles não estariam proibidos, mas possivelmente a gente colocaria eles para refeições livres. Só que aqui a gente já teria 4 momentos de refeições livres, né? E eu nem vou falar aqui a questão de aceitação e tolerabilidade, né? De tolerância que a medicação talvez aqui prejudicasse. Vamos supor que você aguente fazer essas 4 refeições. A gente não teria mais margem para, de repente, um café na empresa diferente, um aniversário de um amigo ou um evento social que você queira ir, porque já tem muita coisa preenchida na sua semana. Então, aqui é um cenário que eu gosto de colocar em alerta e sempre frisar e explicar para o paciente: essas coisas não estão proibidas, mas a gente consegue fazer orientação para refeições livres e aí sim você consegue consumir os alimentos até que tenham um prazer, uma questão emocional envolvidas, sem culpa, de forma leve e com saúde, né? Então, não é toda restrição nem toda permissão. A gente precisa encontrar o equilíbrio. A fome emocional faz parte da nossa vida, mas a gente precisa conseguir reconhecê-la e também dominá-la, né, para entender em que momento ela se faz presente. Por isso esse teste é tão importante e tão bacana de ser colocado em prática e em que momento não. É fome. Então eu posso fazer uma escolha talvez ali mais alinhada ao meu propósito, ao meu objetivo diante do acompanhamento nutricional. Certo? Uma vez que a gente reconheceu fome física, fome emocional, por que elas estão acontecendo, agora é hora de aprender o que fazer, né? Então vamos pensar aqui em 3 estratégias práticas para você já colocar em ação hoje mesmo na sua vida. A primeira estratégia é a gente incluir nutrientes precursores de dopamina e triptofano no horário mais crítico da sua alimentação. Geralmente, o horário crítico de toda e qualquer dieta é ali por volta de 4, 5 horas da tarde, onde o cérebro começa a sentir uma vontade maior de alimentos mais compensatórios. Por quê? É nessa faixa de horário que os nossos neurotransmissores começam a diminuir, os neurotransmissores de bem-estar. Então, é fundamental que aqui a gente pense em lanches, em combinações estratégicas que forneçam para você triptofano e magnésio. Então aqui pode ser um momento da gente colocar um iogurte natural batido com chocolate, um chocolate 70%, ou combinar uma banana amassada e aquecida, de repente com farelo de aveia,
e algumas sementes de girassol ou abóbora. A ideia aqui é dar estrutura e blocos para o seu cérebro construir neurotransmissores de bem-estar e que te ajudem a controlar a ansiedade no comer noturno. Uma segunda estratégia é fazer de forma adequada a transição de ambiente e descompressão do estresse. Então, o que é isso? É muito comum que as pessoas cheguem do trabalho ou da rua e vão direto para a cozinha. E o que o seu cérebro entende? Nossa, graças a Deus, cheguei na cozinha, é aqui na comida que eu relaxo, que eu encontro o meu ponto de paz. Então, o que seria legal da gente fazer, né? Tente criar rituais em que você não chegue diretamente para a cozinha. Então vamos supor, você chegou no trabalho, ok, você precisa fazer a janta, esquentar algo para comer, beleza. Mas você vai chegar, vai tirar seus sapatos, vai colocar eles num local adequado, tirar as sacolas e guardar os seus pertences, o que você trouxe, num local adequado e, se possível, vai tomar um banho. Nem que seja um banho rápido, mas um banho quentinho, trocar de roupa. E com esse movimento, o seu cérebro já vai entender que, olha só, cheguei em casa, já posso relaxar, porque a gente já, enfim, trocou o ambiente, trocou de roupa, a gente já está num local mais seguro, sabe? Que é a nossa casa, então a gente não precisa estar pilhado mais. Depois que você fizer isso, aí sim você vai para a cozinha. Dessa forma, a gente consegue ensinar para o cérebro outras recompensas. A gente não fica refém da comida como moeda de troca ali para aliviar estresse e para te dar prazer. E sim o fato de você chegar em casa, mudando o estímulo, deixando tudo um pouquinho mais calmo, com uma energia um pouco mais tranquila, e aí sim você se direciona até a cozinha para conseguir preparar sua refeição, até mesmo com mais calma, né? Então, ainda acrescentaria aqui tomar um copo de água e aí sim preparar o seu jantar com mais tranquilidade. No terceiro ponto é identificar e trocar gatilhos. Então, já ouviu aquela história do já que ou do eu mereço? Ah, eu vou comer esse chocolate porque eu mereço. Eu vou comer esse bolo porque eu mereço. Já que eu comi o bolo de chocolate, eu vou comer também uma pizza. E você fica aí num ciclo sem fim. O que eu combino muito com os meus pacientes e gosto sempre de estimulá-los, né? A ter outros merecimentos. Então, mulher, por que você não merece uma sessão de massagem relaxante numa semana? No outro dia, ir no salão fazer o cabelo, fazer as unhas, fazer uma maquiagem para um evento, então, para sair para jantar com seu marido ou para um evento com seus filhos, algo mais casual. Busque outras fontes de merecimento, né? O que eu tenho observado bastante aqui na prática clínica é muitas vezes a falta de um hobby, de uma atividade que dê prazer. Por quê? Quem usa as medicações análogas ao GLP-1 acaba que perde o apetite. Então, aquela que era a fonte master, né? A fonte mais usada de prazer e de relaxamento, que era a comida, está silenciada com a medicação. E aí, você fica aí com esse. Eu vejo muitos pacientes com tempo ocioso, digamos assim. Pô, não tenho fome, então eu não quero comer, o que eu vou fazer? E relatam muita apatia. E o que pode funcionar nesses casos, né? Claro que muitas podem ser as causas, mas uma delas pode ser de fato preencher esse espaço com novos hobbies. Leitura, música, a própria atividade física, o exercício físico tem que estar acompanhando todo o tratamento nutricional e médico, né? Principalmente com análogos de GLP-1. Então, buscar hobbies para encaixar nessa rotina, visto que quem toma essas medicações tem o sinal de fome e apetite silenciado, você conseguir identificar e gerenciar esses gatilhos do merecimento, do já que e das ocupações com hobbies que te tragam de fato relaxamento, com certeza vão mudar sua dinâmica e vão melhorar o controle dessa impulsão, dessa ansiedade, desse ímpeto também relacionado à comida. Então, sim, se você tem indicação, está fazendo acompanhamento médico e pode, né, teve ali orientação de utilizar os análogos de GLP-1/GIP para te ajudarem, seja no tratamento da obesidade, no controle de resistência à insulina, ou sei lá por que razão o médico te receitou essa medicação, busque sempre fazer um acompanhamento nutricional associado, porque ele vai ser fundamental. Você precisa melhorar o seu relacionamento com a comida, o seu aprender a comer. Você precisa também fazer exercícios físicos de forma constante. Porque não há estratégia milagrosa, remédio milagroso,
treino milagroso, dieta milagrosa, que farão a sua parte. O grande protagonista de toda essa jornada é você. Então, se eu posso ter auxílio, ótimo. A medicação mesmo é um silenciador de ruído muito grande. O relato dos pacientes é impressionante. Parecia que antes tinha uma voz que a todo momento atormentava a vida deles para comer, e com o uso das medicações essa voz é silenciada. Nossa, eu não escuto mais, eu tenho até que lembrar de comer. Então, utilize como uma janela de oportunidade para você melhorar o seu comportamento alimentar. Não ache que comer pouco ou não comer vai trazer o resultado que você quer. Não é só aplicar uma medicação, fazer uso de uma medicação sem transformar todo o seu ambiente nutricional, ambiente de treino, ambiente muitas vezes até de relacionamento, que a gente já falou aqui em outros vídeos, que vão te garantir sucesso. Você precisa olhar para todas essas nuances, uma vez que o seu ruído alimentar está silenciado, talvez seja a grande oportunidade da sua vida de você finalmente, conseguir ter um resultado dentro daquilo que você espera. E se você sente que essa jornada do comer emocional ainda faz muita parte do seu dia a dia, que você não está conseguindo controlar ou que você não vê mudança no seu comportamento alimentar e precisa de ajuda, de alguém que entende, que leva a sério com muita responsabilidade o empenho que faz, conte comigo. Então aqui eu espero que você já esteja inscrito no meu canal aqui no YouTube, que já tenha deixado o seu like, mas eu também vou deixar na descrição do vídeo o acesso a mim para que eu possa te apresentar um plano de acompanhamento nutricional, onde a gente vai ter, muito além das consultas, o acompanhamento diário e próximo via WhatsApp, em que eu vou conseguir te ajudar a mapear todos os seus gatilhos e também entender como transformar e melhorar essa relação com a comida, deixando a sua vida mais leve, mais saudável e com a autoestima lá em cima, mesmo na sua rotina corrida. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir mais uma coisinha. Deixa aqui embaixo nos comentários para mim um gostei ou o seu principal insight para eu saber que eu estou te ajudando, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo. Um beijão da Nutri e até mais! Tchau, tchau!